Boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 27 de junho de 2023, nós estamos recebendo o nosso companheiro lá de Fortaleza, Ceará, Aníbal Albuquerque. O Aníbal é do Grupo Espírita Paulo Estevão e ele vai conversar conosco hoje sobre o tema mediunidade no dia a dia. A Carol vai fazer a leitura da página e oração inicial. Boa noite, Aníbal. Boa noite a todos aqui presentes, a todos que estão em casa, que vão assistir a gente após virtualmente. Bem-vindos. Eu vou fazer a leitura. Espera aí, gente, Eu vou fazer a leitura da Ceifa de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A esmola maior. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. Tá? João, capítulo 4, versículo 7. No estudo da caridade, não ouvides a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Ela é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida. No lar, ela surge no sacrifício silencioso da mulher que sabe exercer o perdão sem alarde para com as faltas do companheiro, na renúncia materna do coração que se oculta, aprendendo a morrer cada dia para que a paz e a segurança imperem no santuário doméstico, no homem reto que desculpa as defecções da esposa enganada sem cobrar-lhe tributos de aflição, nos filhos laboriosos e afáveis que procuram retribuir em ternura incessante para com os pais sofredores as dívidas do berço que todo o ouro da terra não conseguiria jamais resgatar. No ambiente profissional, é o esquecimento espontâneo das ofensas entre os que dirigem e os que obedecem, tanto quanto o concurso desinteressado e fraterno dos companheiros que sabem sorrir nas horas graves, ofertando cooperação e bondade para que o estímulo ao bem seja o clima de quantos lhe comungam a experiência. No campo social, é a desistência da pergunta maliciosa, a abstenção dos pensamentos indignos, o respeito sincero e constante, a frase amiga e generosa, e o gesto de compreensão que se exprime sem paga. Na via pública, é a gentileza que ninguém pede, a simplicidade que não magoa, a saudação de simpatia ainda mesmo inarticulada e a colaboração imprevista que o necessitado espera de nós, muitas vezes sem coragem de endereçar-nos qualquer apelo. Acima de tudo, lembra-te da esmola maior de todas, da esmola santa que pacifica o ambiente em que o Senhor nos situa, que nos honra os familiares e enriquece de bênçãos o ânimo dos amigos, a esmola de nosso dever cumprido, porquanto no dia em que todos nos consagrarmos ao fiel desempenho das próprias obrigações, o anjo da caridade não precisará desfalecer de angústia nos cárceres das provações terrenas, uma vez que a fraternidade estará reinando conosco, na exaltação da perfeita alegria. Nesse momento, então, vamos fazer a nossa prece de abertura, fechando nossos olhos se assim nos sentimos confortáveis, respirando fundo, nos conectando aos nossos queridos benfeitores aqui presentes, aos nossos mentores espirituais, rogando ao nosso Mestre Jesus, governador desse planeta Terra, nosso guia e modelo, que esteja aqui conosco, nos amparando, nos trazendo toda a sua paz, e possamos buscar em nossos corações a conexão com o nosso Pai Criador, agradecendo por essa oportunidade que nos dá de aprimoramento e estudo. Agradecemos ao palestrante que se disponibilizou em estar aqui hoje. Rogamos sua bênção, Mestre, a cada um de nós, que possamos ter a percepção, trazer para as nossas vidas o que há de melhor, podendo levar para o próximo o amor e a caridade. Que assim seja, graças a Deus. Aníbal, com você. Tá bom, Carol, obrigado. Obrigada. Tudo bem, gente? Boa noite, né? Assim, é um prazer mesmo remotamente estar
participando de uma atividade desta casa, a qual tenho um carinho, um apreço. Fico feliz. Eu pensei até, quando estava na mensagem, me veio intuitivamente fazer uma brincadeira, mas eu vou me abster, porque senão vão ficar desesperados aí. Eu ia tirar meu áudio e meu vídeo e ia começar a falar para ver como é que se sente um espírito. Quando quer conversar com a gente no dia a dia, a gente não percebe. Mas eu não vou fazer isso, não. Deixa eu vou didaticamente falando o que eu tinha pensado, a gente pode adentrar nessa temática, né? Mediunidade no dia a dia. Olha que interessante. E aí, para que a gente possa conversar um pouco, já que por meio das redes sociais, esse conteúdo ele pode chegar a pessoas que não são só de casas espíritas. Mas, para nós que somos discípulos de Jesus e do mestre Kardec, apesar de compreendermos sobre a mediunidade, mas deixamos de aproveitar, e aí eu gostaria de relembrar alguns conceitos para balizar e construir o que a gente quer trazer com essa temática mediunidade no dia a dia. Então, a primeira coisa que cada um de nós devemos refletir e pensar é sobre o que é ser médium. Provavelmente alguns já rapidamente no raciocínio já se responderam. Ser médium é ser meio, ser instrumento, ser intermediário. Show de bola. Beleza, maravilhoso. Mas eu quero trazer o nosso, por meio de duas perguntas, com duas respostas, o nosso querido Kardec, em O Livro dos Médiuns. Quando ele afirma, na questão 59, que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Então, aqui ele começa a falar num grau qualquer e sobre influência. Essa influência ela pode ser ostensiva ou não. E aí, é na sutileza que, primordialmente, os espíritos se manifestam, se expressam, geram a sua influência. Porque, de forma ostensiva, como nós estamos habituados em reuniões mediúnicas, é muito fácil para quem é médium, ostensivo. Mas para aqueles cuja mediunidade, num grau qualquer, não é tão ostensivo, é sutil. Inclusive, para o ostensivo, nos demais dias em que ele não está participando de uma reunião mediúnica, é que a mediunidade deve se fazer presente de uma forma mais consciente, de uma forma mais presente. Kardec ainda, nesta resposta que os espíritos lhes dão, diz que pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Ou seja, com esta afirmativa, ele não diz que uns são e outros não são, mas sim, uns têm em um maior grau ou em um menor grau. E é para todos nós, ostensivos ou não, que faz sentido falar e compreender de uma forma mais singela, de uma forma mais abrangente, o significado da mediunidade no dia a dia, da influência. Por quê? Porque o próprio Kardec, ainda nesta resposta, vai usar o termo usualmente. Usualmente eu sou conhecido como um doutrinador, mas eu não doutrino ninguém. Mas é um termo que ficou corriqueiro. Outros autores gostam de chamar, por exemplo, de médium dialogador, de médium esclarecedor.
Kardec chamou de evocador. Então, ele diz assim: todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles a quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. Pronto. Aí dissemos que a estes, que ela bem caracterizada, que nós chamamos de ostensivos, que somente estes são médiuns, mas não é verdade. Eu mesmo, como dialogador, já tive experiências, e por eu não ter a clareza, a percepção visual ou auditiva, eu já tive, por meio de relatos de médiuns ostensivos, que alguns diálogos aos quais eu mantive numa reunião mediúnica eram confirmados pelo que eles viam, ou pelo que estavam presenciando, pelo que estavam ouvindo. E eu, para poder certificar, passar pelo crivo da razão, perguntava se o que eles estavam ouvindo ou vendo era a posteriori das minhas palavras, que eu poderia estar influenciando, ou se era durante ou até antecipadamente, anteriormente. E muitas das afirmativas é dizendo que é anteriormente, mostrando a influenciação que os trabalhadores numa reunião mediúnica, e neste caso o dialogador, têm dos dirigentes espirituais para, na condução do trabalho de uma reunião mediúnica, ter um melhor direcionamento, uma melhor produtividade, um melhor conforto e diálogo com o irmão que chega, independente da sua condição ou da sua necessidade. E aí a outra coisa que eu gostaria de trazer para consolidar o nosso conceito, que nós vamos trabalhar já já com a mediunidade no dia a dia, é uma questão, é uma pergunta clássica que está no Livro dos Espíritos, a 459, quando Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos. E aí, a resposta que os espíritos dão, que é clássica, já foi respondida com certeza por muitos de vocês, que é uma influenciação que se torna frequente. Então, eles dizem que, frequentemente, muitos pensamentos que nos chegam há um tempo sobre um determinado assunto, e não raro, contrário uns aos outros. Então, que eles nos chegam em muita quantidade. E se a gente parar para observar, para refletir, a gente percebe que alguns pensamentos são meus, porque é do meu jeito de ser, é do meu jeito de pensar. Mas outros que me chegam são contrários. Que às vezes a gente fica observando diálogos mentais que estão acontecendo, como se tivessem três interlocutores. Um primeiro, provavelmente, o meu pensamento, e os outros dois, ou mais, de irmãos que estão trazendo considerações para um lado, para o outro, favoráveis ou não, positivas ou não. Que às vezes a gente tem que pedir para que parem, porque já está tanta ideia na cabeça, conflituosa, que a gente se perde. Mas eu acho muito interessante essa pergunta e essa resposta para ratificar esta compreensão que, mais do que nós imaginamos, nós estamos em uma constante interação espiritual. Eles até afirmam que no conjunto deles, ou seja, destes pensamentos, estão sempre uma mistura entre os nossos e os deles. Olha que interessante. Mas nós temos uma questão que faz com que tenhamos, vamos dizer assim, uma visão departamentalizada da vida. É como se nós vivêssemos em partes, por conta dos diversos papéis que interpretamos no dia a dia. É como se nós tivéssemos que nos despir de uma roupa, de uma veste, e colocar outra conforme o papel que estejamos desempenhando. Seja na família, como pai, marido, mãe, esposa, filho, filha, educador no trabalho,
no centro espírita, no papel de facilitador, de médium, de dialogador, não importa. Mas esta forma fragmentada ou esta visão departamentalizada da vida faz com que a gente se perca um pouco e entre num certo automatismo. E nós precisamos, apesar de percebermos e termos que interpretar os diversos papéis, mas nós precisamos de uma maior integração entre nós mesmos, consigo. Porque a influenciação espiritual, como os próprios espíritos afirmam, não ocorrem somente durante a reunião mediúnica. Elas podem até acontecer com uma maior intensidade, devido à finalidade e o objetivo, devido a uma maior integração do plano espiritual, uma maior integração de trabalhadores com faculdades mediúnicas ostensivas e aqueles que também não são tão ostensivos, mas imbuídos no propósito do que acontece na reunião mediúnica. Do suporte da equipe espiritual que está ali agindo e tem um propósito, uma finalidade maior. Mas nós não podemos nos esquecer, e acontece também nos momentos que antecedem as reuniões mediúnicas, durante o dia, na noite ou noites anteriores, dias anteriores, uma carga emocional, influenciações, percepções, visões, escutas que nos chegam, que a priori não fazem sentido. A priori passam pela nossa mente e atravessam como se entrasse, atravessasse e saísse. Por quê? Porque não faz parte do meu contexto, não faz parte do cotidiano do que está acontecendo no dia a dia. Mas, quando adentramos e começamos a reunião mediúnica, são iniciados os atendimentos, as conversas, as manifestações espirituais, começamos a se conectar com fatos, sentimentos que aconteceram em horas, dias anteriores. E, às vezes, apesar de ter passado por nós, onde não demos a devida atenção ou a maior importância, e até durante a reunião nos chegam, não damos o tratamento necessário. Deixamos passar porque julgamos e ficamos na dúvida se é meu ou se não é meu. Será que eu digo? Será que eu não digo? E aí, a nossa autocrítica, o receio da crítica do outro, do comentário ou de um olhar atravessado, nos impede de falar, de expressar. Nem que eu não seja psicofônico, mas dizer de uma lembrança do que está me ocorrendo, do que está chegando a mim, do que eu estou sentindo. Julgo que é uma besteira. E aí, às vezes, quando finalizamos a reunião mediúnica, que vamos conversar, alguém traz à tona um ponto, e aí o outro diz, rapaz, olha que interessante, pois não me veio esse pensamento também, não me veio essa imagem, eu não dei uma devida importância, porque eu achei que era coisa minha. E aí eu sempre digo, cavalo selado só passa uma vez, e a gente perde a oportunidade. Se isso, de uma forma tão premente, tão perceptiva, que nós deixamos de lado, acontece conosco em reunião mediúnica, quantas vezes, provavelmente no dia a dia, acontece conosco e não percebemos.
e deixamos de lado. Quantas vezes? Às vezes dentro de casa, um fato que acontece, um filho, uma filha, o esposo, a esposa, um irmão, um amigo, chega até nós para falar e eu não aproveito o momento e trago palavras de conforto e de consolo, que se eu começasse a falar e eu prestasse atenção, eu perceberia que o que eu estou dizendo não são coisas que eu tinha pensado, nem que eu diria, que eu posso estar dizendo coisas que são intuitivas, que eu nem refleti sobre o que eu estou falando. Que não machuca, ou às vezes até pode machucar, mas que não machuca e traz o conforto, e é aquilo que a pessoa precisava ouvir. É interessante que o Haroldo Dutra Dias, uma vez assistindo uma de suas palestras, ele falou assim: meus irmãos, eu tenho uma grande felicidade de ter o prazer e a oportunidade de muitas palestras minhas, a maioria delas, serem gravadas. E eu tenho como hábito assisti-las posteriormente, para que eu aprenda coisas que eu disse que eu não sabia. Olha que interessante. Coisas, palavras que eu trouxe, pensamentos que eu expressei, que eu não tinha planejado dizer. Ou que não faziam parte, pelo menos conscientemente, do meu arcabouço de conteúdo teórico. Eu já tive, depois que ele falou isso, eu achei interessante e refleti, eu tenho palestras que às vezes eu já fiz 20 vezes e nenhuma delas é igual. Há algumas delas que eu faço na mesma semana. Você pode até dizer, mas Aníbal, quando a gente faz em momentos diferentes, a gente está com uma outra visão, é uma outra experiência, é como se dissesse, a gente não se banha no mesmo rio 2 vezes. Mas às vezes, o intervalo de uma para a outra é o dia seguinte. E é como se eu sentisse a necessidade de conduzir o fio da meada da palestra, mudando alguns trechos, algumas ideias, alguns raciocínios, deixando de falar algo ou introduzindo algo que eu não iria dizer, ou que nem pensava em dizer, ou falar de coisas que eu não me lembro de ter lido e digo, como se eu não soubesse daquilo, mostrando essa influenciação espiritual no nosso dia a dia. E aí, como o tempo também está, nós temos só 30 minutos, eu gostaria de levar para que a gente pensasse o que pode me ajudar a ter esses momentos que eu possa aumentar a minha conexão comigo e, consequentemente, com os irmãos espirituais. Quando eu falei no início que eu ia fazer aquela brincadeira de balbuciar, como se eu tivesse para vocês e tivesse falhado o áudio, ou tirar minha imagem e começar a falar sem áudio e sem vídeo, era para expressar o que às vezes acontece conosco no dia a dia ou durante uma reunião mediúnica, em que um espírito chega e tenta me influenciar e eu não dou ouvidos ou não dou atenção. Eu não escuto, eu não percebo, às vezes por conta dos meus ruídos mentais. E aí ele se esgoela, ele gesticula para chamar minha atenção e mesmo assim eu estou tão concentrado nos meus problemas que eu não presto atenção. Ou passou tão sutil que eu nem olhei. E aí ele precisa ir para uma outra pessoa, para, se ela tiver mais acolhedora, mais receptiva, se fazer ser ouvido, se fazer ser percebido, se fazer ser influenciado. E ali expressar o que precisaria ser expressado. E uma coisa que pode me ajudar é, durante o dia a dia, eu procurar ter momentos de pausa, momentos de parada.
Jesus fazia isso diariamente. Eram momentos que ele se retirava do grupo, porque ele era cercado tanto pelo seu grupo de apóstolos, seguidores e a população que gostava de estar em sua presença, que se amontoava. Mas ele precisava de momentos de pausa para conversar com Deus, para perceber os acontecimentos, os fatos do dia e as consequências e os encadeamentos. Por exemplo, um escritor, um orador, sabe a importância das pausas, sabe a importância de uma vírgula, de um ponto e vírgula numa oração, de um ponto final, para que o conteúdo fique mais enriquecido. Então, assim também somos nós. Para que a gente compreenda melhor como aquilo que Kardec nos falou sobre essa influenciação, e isso no cotidiano, no dia a dia, é mais comum do que imaginamos. Deixa eu trazer algumas poucas frases, nesse tempo que me resta, em que Emmanuel, no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, cujo título desse prefácio é Raio, Ondas, Médios e Mentes, olha o que é que Emmanuel nos ensina. Primeira coisa que ele diz, claro, uma das coisas que ele diz, que vai ser a minha primeira coisa que eu vou falar. Ele afirma que todos somos médiuns, mas dentro de um campo mental que nos é próprio. Mais visual, mais intuitivo, pela escuta, pela fala, pela escrita, pela pintura, não importa. E aí, ele comenta que esta obra, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz procurou trazê-la pela importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. E não exclusivamente durante uma reunião mediúnica. Não. Cada vez mais é mais intenso esse fluxo, essa interação espiritual. E aí ele afirma que todos nós somos instrumentos, ou seja, somos médios, conforme com aqueles com quais estamos em sintonia. Olha que interessante. E que ainda, nesta sintonia, ou na essência do que nós somos, cada um de nós, por meio dos nossos sentimentos, emitimos sinais, emitimos raios. E por conta disso, vivemos numa faixa, numa onda vibracional espiritual. Que isso nos identifica. É igual um transponder de um avião, que ele é visto no radar e aparece o seu código e quem está monitorando sabe que a aeronave é aquela. Assim também somos cada um de nós, conforme o nosso sentimento, pela lei de sintonia, pela lei de afinidade, nós emitimos uma onda que nos identifica. Se estamos bem, se não estamos, se estamos com depressão, depressivos ou não, se estamos em paz, em harmonia, se somos violentos ou não, tudo isso. Então, é interessante que tem um momento, olha essas duas próximas frases que Emmanuel nos fala, para que a gente perceba que a mediunidade não está restrita ao universo espírita e, principalmente, ao espectro de uma reunião mediúnica. Que nós possamos ampliar os nossos horizontes, abrir as nossas mentes para isso, para o nosso dia a dia. Ele fala assim que químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, né, em suas pesquisas, por exemplo, em seus estudos, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito. Ou seja, eles estão a serviço da espiritualidade nas descobertas, ajudando no progresso da sociedade, da humanidade. E eles não têm nem noção, muitos deles até ateus, mas sendo influenciados, sendo sugestionados, sendo
auxiliados. Às vezes eles podem até ser auxiliares daqueles que estão mais à frente no plano espiritual. E aí ele afirma assim, ele diz que os laboratórios são templos em que a inteligência humana é convidada aos serviços de Deus. Sem nem perceber. Imagine numa reunião mediúnica. Imagine nós que temos conhecimento do que é mediunidade. Como precisamos usá-la mais no dia a dia. E para ir concluindo, a gente pode estar se perguntando, então, Aníbal, do que é que eu preciso? Eu não tenho fórmulas. Não tenho. Mas algumas coisas que me ajudam. Algumas eu faço, outras não. Algumas coisas me chegam nos momentos mais inesperados, às vezes dirigindo, às vezes num banho. Já teve momentos que após um banho eu liguei, me comuniquei com Carol, com a Aline, disse, pensei hoje em vocês, estou com uma saudade. A Elisa Aníbal, a gente também já estava pensando em você, a gente está precisando que você nos dê algumas aulas do curso de educação mediúnica, porque a gente, algumas pessoas vão se ausentar e a Carol está indo para São Paulo e ela não vai poder assumir. Parece que você leu o nosso pensamento. Olha que interessante, porque mediunidade também não é só do mundo espiritual para o mundo material, não. Tem também entre encarnados. Tem também entre desencarnados. Então, uma coisa eu já falei, eu preciso de pausas. Eu preciso de pausas para pensar, para refletir, orar, e na oração eu posso me silenciar e me conectar. A meditação pode ajudar. Eu preciso silenciar, fazer algumas respirações de forma consciente, com profundidade, para relaxar, para acalmar o pensar e acalmar o organismo. Eu preciso estar atento aos pensamentos que me chegam, aos que são emanados por mim, mas também aqueles que são oriundos de encarnados e de desencarnados, como eu citei há pouco. Eu preciso diminuir a minha autocrítica, o medo da crítica do outro também, porque às vezes eu deixo de aproveitar a oportunidade que está chegando, que está passando, e eu julgo como sendo banal. Então, eu preciso compreender essa interação. Eu preciso reprogramar meus pensamentos e minhas emoções. É como se eu precisasse pensar com o coração e sentir com o cérebro. Por isso, Jesus falou a importância da vigilância e da oração. Então, meus irmãos, amados irmãos do Meimei Society Coquitlam Society, desculpa, que possamos ficar mais vigilantes, sem ficar estressados, sem ficar neuróticos, com calma, mas ampliemos o nosso campo perceptivo. Silenciemos mais os nossos ruídos mentais. Tenhamos mais momentos de pausa. E com a oração, peçamos força, peçamos a compreensão, peçamos o amparo, a assistência, a influenciação mais perceptiva, que ela chega. Hoje mesmo, tinha muitas dúvidas do que falar. Tinha algumas coisas que me chegaram intuitivamente, tinham outras ideias, mas eu hoje introduzi muitas coisas que eu não tinha nem pensado. Porque parece que quando a gente quer, a gente não consegue. A gente precisa deixar fluir, deixar correr. E assim eu me despeço e agradeço por esse momento, por essa oportunidade. Fiquemos na paz do Senhor. Muita luz para cada um. Uma noite abençoada com as demais atividades que terão aí na casa. Fico muito feliz por conhecer pessoalmente o local e saber que vocês são um porto seguro, um porto onde muitos irmãos têm chegado para se abastecer, para se confortar e às vezes seguir viagem, às vezes permanecer. É um local, uma oficina de trabalho, é uma oficina de oração, é uma casa do caminho. Muita paz, muita luz, que assim seja. Obrigada, Aníbal. Você pode fazer
Breve oração final. Obrigada. Claro. Amados irmãos, aqueles que desejarem fechar os olhos, possamos orar ao Pai em agradecimento pelas oportunidades que Ele nos dá na vida, pelas orientações que nos chegam, pelas influenciações que procuram nos ajudar no dia a dia, para que possamos aprender, para que possamos evitar conflitos maiores, para que possamos também ajudar e consolar o próximo. Que estejamos cada vez mais, receptivos e acolhedores no nosso dia a dia. E desta forma, cada vez mais, a nossa caminhada espiritual se torne mais frutífera, que possamos colher e fazer com que os outros também aproveitem da colheita da nossa árvore espiritual. Muita paz, muita luz. Que assim seja.